Bem-vindos, senhoras e senhores, ao ciclo de videoaulas da Divisão de Acompanhamento Contábil e de Suporte ao Usuário da Subdiretoria de Contabilidade. Nesta primeira videoaula abordaremos de uma maneira breve o plano de contas aplicado ao setor público, uma aula voltada para aqueles agentes que emitem seus documentos no CIAF, porém não entendem bem como esses documentos refletem nas contas contábeis da unidade. Para isso falaremos sobre o plano de contas, onde mostraremos como ele é estruturado e um pouco do seu funcionamento, e as contas contábeis, onde apresentaremos como elas são formadas em seus níveis de escrituração. O plano de contas ele é dividido em 8 classes: ativo, passivo, variação patrimonial diminutiva, variação patrimonial aumentativa, controles da aprovação do planejamento e orçamento, controles da execução do planejamento e orçamento, controles devedores e controles credores. Essas classes elas são agrupadas por natureza da informação. As classes de 1 a 4 são de natureza patrimonial, as classes 5 e 6 de natureza orçamentária e as classes 7 e 8 são de natureza típica de controle. Destacamos ainda que um lançamento em uma conta de determinada natureza sempre possuirá uma contrapartida em outra conta da mesma natureza, o que quer dizer, se realizarmos um lançamento em uma conta de natureza patrimonial, esse lançamento não poderá ter contrapartida em uma conta de natureza orçamentária ou em uma conta de natureza típica de controle. Assim, quando realizarmos um lançamento em uma conta do ativo, por exemplo, a contrapartida desse lançamento será em uma conta do próprio ativo, ou em uma conta do passivo, ou em uma conta de VPD ou VPA, de acordo com o fato que está sendo registrado. Para exemplificar, citamos aqui a inclusão de um veículo de R$ 40.000. Ao ser realizado o documento hábil para a inclusão desse veículo, é gerado um débito na conta do ativo não circulante 12.311.0503, veículos de tração mecânica. E a contrapartida desse lançamento é um crédito na conta de VPA 463910100, outros ganhos com incorporação de ativo. Para as contas de natureza orçamentária, a regra de funcionamento é a seguinte: quando realizamos um lançamento em uma conta da classe 5, a contrapartida desse lançamento será na respectiva conta da classe 6. E quando realizamos um lançamento em uma conta da classe 6, a contrapartida desse lançamento será em outra conta da própria classe 6, de acordo com a fase da execução. Para visualizarmos melhor, citamos aqui a emissão de um empenho no valor de R$ 100 e a posterior liquidação parcial desse empenho em R$ 40. Ao ser emitido esse empenho, é gerado um débito na conta da classe 5, 522920101, emissão de empenhos, e a contrapartida na respectiva conta da classe 6, 622920101, empenhos a liquidar. Ao passarmos para a execução da despesa com a liquidação da mesma, é gerado um débito no valor liquidado de R$ 40 da conta de empenhos a liquidar, contabilizado um crédito e um débito na conta de empenhos em liquidação e, por fim, o crédito na conta de empenhos liquidados a pagar. Aqui, para visualizarmos o que está acontecendo, verificamos que o primeiro lançamento na conta da classe 5, a contabilização é horizontal entre as contas da classe 5 e 6. E a partir daí, com a execução da despesa, a contabilização é verticalizada, passando pelas fases da execução, de empenhos a liquidar, empenhos em liquidação, empenhos liquidados a pagar e a seguinte seria empenhos pagos. Para as contas de natureza típica de controle, o funcionamento é similar às contas de natureza orçamentária, ou seja, quando realizamos um lançamento em uma conta da classe 7, a contrapartida é em uma conta da classe 8. E quando realizamos um lançamento em uma conta da classe 8, a contrapartida é em outra conta da própria classe 8, de acordo com a execução. Aqui citamos um registro de contrato de serviço no valor de R$ 100 e a execução parcial desse contrato, no valor de R$ 40. Ao ser registrado o contrato de serviço, é gerado um débito na conta da classe 7, 711310200, contratos de serviço, e a contrapartida na conta da classe 8, 81310201, contrato de serviço em execução. Ao ser executado esse contrato e registrado essa execução, é gerado o débito na conta de contratos em execução e gerado um crédito na conta de contratos de serviços executados, 81310202. Visualizamos aqui também que a fase da execução, a contabilização é vertical, alterando-se a conta apenas em seu sétimo nível de escrituração. Mas o que é esse nível de escrituração?
As contas contábeis elas são formadas por 7 níveis de escrituração. Desde o primeiro nível, que é a classe, aqui citamos que pode ser de 1 a 8, até o seu sétimo nível, que é o subitem. Citamos aqui a conta férias a pagar, com seu primeiro nível 2, segundo nível 1, terceiro nível 1, quarto nível 1, quinto nível 1, sexto nível 01, sétimo nível 03. Ao consultarmos a transação com conta no CIAF, visualizamos bem esse aumento do nível de detalhamento, passando do detalhamento apenas em seu primeiro nível, 2, passivo e patrimônio líquido, e seguindo até o sétimo nível, 03, férias a pagar. Outro fator importante a ser considerado é o quinto nível das contas de classe de natureza patrimonial, as classes de 1 a 4. Esse quinto nível é utilizado para identificação de saldos recíprocos entre os entes da federação para fins de consolidação. O quinto nível dessas contas eles podem ser numerados de 1 a 5. O dígito 1 refere-se ao nível de consolidação, normalmente utilizado para transações entre o COMAE e pessoas não pertencentes ao orçamento fiscal e seguridade social. O quinto nível 2 é para transações entre o mesmo ente, no caso do COMAE, entre o COMAE e algum outro G da União pertencente ao orçamento. O quinto nível 3 não é utilizado pelo COMAE, pois seria utilizado apenas por unidades de Estado ou de município. O quinto nível 4 era para transações entre o COMAE e um OG estadual e o quinto nível 5 para transações entre o COMAE e um OG municipal. Aqui exemplificamos a conta a pagar a credores nacionais, em que o quinto nível 1, ficando a conta 21.301.0400, normalmente utilizada para registro de passivo de contas a pagar com empresas privadas contratadas. O quinto nível 2, a conta 21.312.0400, normalmente utilizado para contas a pagar com a EBC, SERPRO ou Imprensa Nacional, que são unidades da União. O quinto nível 4, citamos aqui o caso de contas a pagar com o CREA estadual. Bem, finalizamos essa breve explanação sobre o plano de contas, no qual falamos um pouco também sobre as contas contábeis nele existentes, de forma a facilitar o entendimento para as próximas videoaulas que tratarão do acompanhamento contábil, verificação de desequilíbrios e identificação de suas possíveis causas.